Olá, bom dia. Eu sou o Paulo, Master Coach, formado pela Escola de Negócio Europeia de Barcelona, e esta é a nossa nona aula do curso de Direito Constitucional. E nessa aula iremos falar sobre o poder legislativo. A aula anterior nós tivemos uma aula teórica e nessa aula será uma aula de resolução de exercícios. Eu sou formado em administração, tenho um mestrado em coaching, inteligência emocional e programação neurolinguística pela ENEB, Escola de Negócio Europeia de Barcelona, e esse é o nosso curso de Direito Constitucional, nossa aula 9 de exercícios do Poder Legislativo. Antes de nós começarmos a nossa aula, eu vou fazer uma breve apresentação. Abaixo da descrição desse vídeo, eu tenho alguns e-books e alguns cursos que você pode estar adquirindo, e eu vou estar apresentando algum deles agora. Este é o meu e-book Coach Inteligência Emocional e PNL. Esse e-book é fruto de um mestrado que eu fiz na ENEB, Escola de Negócios Europeia de Barcelona, e fruto desse mestrado nasceu esse e-book. São 10 módulos, ali existe pesquisas científicas sobre coaching, inteligência emocional e PNL. Se você está buscando traçar metas, estratégias para atingir os seus objetivos pessoais, profissionais, emocionais, espirituais, aqui você vai ter ferramentas para que você possa atingir essas metas. São 10 módulos, ali eu mostro pessoas que eu ajudei a passar em concurso, em vestibular, pessoas que tinham dívidas, eu ajudei essas pessoas a sanar essas dívidas, pessoas que tinham vícios, e eu ajudei essas pessoas a vencer esses vícios através de coach e PNL. Ali nesse e-book eu vou trazer essas histórias e também ferramentas para que você possa utilizar, como, por exemplo, a análise SWOT, a qual você vai ver as suas forças, as suas fraquezas, as suas ameaças, as oportunidades que você pode estar usando como estratégias para atingir os seus objetivos. Temos outro e-book também, este e-book aqui, Os 7 Segredos Bíblicos da Prosperidade dos Judeus. Este e-book, os judeus são as pessoas mais prósperas e as que têm mais resultados no mundo. Você pode ver, vou dar alguns exemplos de alguns judeus. Nos Estados Unidos, nós temos a gestora de investimentos, a BlackRock, que gerencia cerca de 30 trilhões de dólares, e essa gestora foi fundada por Larry Fink. E Larry Fink é de família judaica. Nós temos o Facebook, o Meta, muito conhecido. Mark Zuckerberg também é de família judaica. Aqui no Brasil nós temos o Samuel Klein, fundador das Casas Bahia, também de família judaica. Nós temos o Silvio Santos, do SBT, muito conhecido para a maioria das pessoas, também é de família judaica. Nós temos o Banco Safra, um dos maiores bancos do mundo, uma das famílias mais ricas do Brasil. Essa família é família de judeus também. Então, só para dar alguns exemplos, nós temos o Gilson Frankenstein, o CEO da B3, é de família judaica também, que é o CEO que controla a B3, a Bolsa de Valores Brasileiros, do mercado financeiro. Nós temos na Europa a família Rothschild, que ela praticamente controla todo o sistema financeiro mundial, tem grandes participações na BlackRock, na Vanguard, e eles têm investimentos nas grandes multinacionais, grandes empresas do mundo. Eles têm participações relevantes acionárias nessas grandes empresas. Eles praticamente controlam todo o sistema financeiro mundial. Então, para você ver alguns exemplos, os prêmios Nobel, de mais de 850 prêmios Nobel já entregues, os judeus ganharam cerca de 180. Para você ver que os judeus são destaque. Aqui eu vou trazer a história de alguns judeus que ganharam o prêmio Nobel. E um dos segredos dos judeus são 7 segredos bíblicos, como o título fala. Um dos segredos é que eles são peritos, eles são especialistas, eles são os melhores no que eles fazem. E nesse curso de Direito Constitucional, você tem a proposta de você se tornar especialista, perito, o melhor nessa matéria. Você vai estar estudando tanto a teoria como resolução de exercício. Se o seu foco é concurso público, também é aqui para você. Se o seu outro foco é aprender a trabalhar numa multinacional, na sua própria empresa, saber quais são os seus direitos e deveres, é também para você. Então, esse é um dos segredos. E temos esse outro e-book aqui, que é os 33 melhores investimentos para o século XXI. Não sei se você já investe no mercado financeiro ou se não começou, se você é um investidor iniciante ou conservador. Nós temos investimentos no Tesouro Direto, CDB. No Tesouro Direto, a partir de um pouco mais de R$30, você consegue investir no mercado financeiro. As pessoas pensam que tem que ter muito dinheiro, mas com pouco dinheiro tem ações que você consegue comprar. Por exemplo, se você é um investidor mais dinâmico, com apenas R$4, R$5, R$10, você consegue comprar uma ação. Então, não é só para as pessoas que têm muito dinheiro. Mas se você é um investidor profissional, tem mais de 1 milhão a 10 milhões de reais, você pode, de acordo com a CVM, Comissão de Valores Imobiliários, você pode fazer um investimento em trust e offshore. Já é uma modalidade de investimento para você ter
menos impostos você vai pagar, você vai estar alocando seu dinheiro em paraísos fiscais, como Neves, Bahamas, Ilhas Cayman, e aí você vai estar investindo nesses lugares, e aí com isso você vai pagar menos impostos, e com isso você vai ter mais rentabilidade sobre os seus investimentos. Então, fazendo essa breve apresentação desse e-book, abaixo da descrição desse vídeo, eu tenho outros e-books como Estilo de Liderança Carismática, Sonhos e Visões, que é porque nós temos sonhos e visões, por exemplo, tudo isso é produto da nossa mente, tem a questão espiritual, tem a questão psicológica, tem a questão empírica. Às vezes a pessoa sonha porque ela comeu muito, à noite uma pizza, um macarrão e foi dormir, ou às vezes ela teve um dia muito estressante e acaba sonhando com coisas que ela viveu naquele dia, ou às vezes ela tem um sonho com revelação de Deus. Então, os sonhos têm várias vertentes. Por exemplo, os islâmicos, os muçulmanos estão sonhando com Jesus, é só você pesquisar na internet, e eles estão sonhando e eles estão se convertendo do islamismo para o cristianismo. Então, os sonhos têm várias explicações. Eu escrevi esse e-book, Sonhos e Visões, outro de Estilo de Liderança Carismática, se você quer gestor, lead de uma grande empresa e você precisa aprender mais sobre liderança. Ali eu trago o perfil de liderança de Martin Luther King, Madre Teresa, Gandhi, Nelson Mandela e vários outros líderes, para você saber quais são a forma que essas pessoas pensavam, as frases, como eles viam o mundo, para você tomar as suas próprias decisões, saber motivar os seus colaboradores, traçar estratégias para você possa ter resultados na sua vida empresarial e profissional. Então, fazendo essa breve apresentação, vamos então ao nosso curso de Direito Constitucional, que nosso tema será Poder Legislativo. Vamos então começar a nossa aula agora. Primeira questão, CESP, Instituto Rio Branco 2017. Cabe ao Congresso Nacional, por meio do decreto legislativo, a aprovação de tratados e acordos e atos internacionais que acarretem encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional. Questão correta, trata-se da competência exclusiva do Congresso Nacional, artigo 49, inciso 1. Questão 2, CESP, Tribunal Regional Eleitoral Bahia 2017. Conforme a Constituição Federal de 1988, os senadores da República são A. Invioláveis civis e penalmente por suas opiniões, palavras e votos. B. Representantes do Estado, do Distrito Federal e dos municípios. C. Eleitos para um mandato de 4 anos. D. Submetidos a julgamento perante o Supremo Tribunal de Justiça a partir da expedição do diploma. E. Eleitos a cada qual com um suplente. A questão A está correta. Os senadores possuem imunidade material, isso é, são invioláveis civil, penalmente, por suas opiniões, palavras e votos. B. Errado. Os senadores são representantes dos estados e do Distrito Federal e não são representantes dos municípios. Letra C. Errado. Os senadores são eleitos para um mandato de 8 anos. Letra D. Errado. Desde a diplomação, os senadores são submetidos a julgamento perante o STF. Letra E. Errado. Os senadores são eleitos por dois suplentes. O gabarito é a letra A. Questão 3. CESP, Tribunal Regional Eleitoral Bahia 2017. Para a criação da Comissão Parlamentar de Inquérito, a CPI, é indispensável A. O requerimento de no mínimo 2/3 dos membros da Casa Legislativa. B. O apontamento de fato determinado a ser investigado. C. Que a iniciativa seja da Câmara dos Deputados, não podendo ser de outra Casa Legislativa. D. A fixação de prazo improrrogável para a conclusão do trabalho, independente da complexidade do fato investigado. E. Que o fato não esteja em apuração da instância policial e judicial. Vamos analisar cada questão. Letra A, errada. A CPI será instalada mediante requerimento de 1/3 dos membros da Casa Legislativa. B, correta. A instalação do CPI será feita com o objetivo de investigar fato determinado. Não são admitidas investigações genéricas. Letra C, errada. A CPI pode ser da Câmara dos Deputados, do Senado Federal ou ainda CPI mista com representantes da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal. Letra D, errado. São admitidas sucessivas prorrogações de prazo em uma CPI. As prorrogações devem ocorrer sempre dentro da legislatura. No final da legislatura, sempre representará o termo final das CPIs. Letra E, errado. Nada impede que a CPI investigue fato que esteja sendo apurado em instância policial ou judicial. O gabarito, letra B. Questão 4. Delegado da Polícia Civil, Pernambuco, 2016. No que se refere à CPI, assinale a opção correta. A CPI proposta por 50% dos membros da Câmara dos Deputados e do Senado Federal não poderá ser instalada, visto que, conforme exige o texto constitucional, são necessários 2/3 dos membros do Congresso Nacional para tanto. Letra B.
A CPI, no exercício de suas funções, dispõe de poderes de investigação próprios das autoridades judiciais, tais como as de busca domiciliar, interceptação telefônica e decretação de prisão. Letra C. A Constituição Federal só admite CPI que funcione separadamente da Câmara dos Deputados ou Senado Federal. Letra D. Não poderá ser criada CPI que versar sobre tema genérico e indefinido da exigência constitucional de que esse tipo de comissão deva visar a apuração de fato determinado. Letra E. As conclusões determinadas da CPI deverão ser encaminhadas ao TCU para que este promova a responsabilidade civil administrativa que forem indicadas. Eu vou colocar para carregar aqui o computador. A gente já continua a aula. Isso. As conclusões determinadas pela CPI deverão ser encaminhadas ao TCU para que se promova a responsabilidade civil administrativa dos que forem indicados por infratores. Letra A. Errada. A escalação da CPI, dependendo do requerimento de 1/3 dos membros da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal, em conjunto ou separadamente. Letra B. Errada. As CPIs não podem determinar interceptação telefônica e busca e apreensão domiciliar. No entanto, podem ordenar a prisão em flagrante delito. Letra C. Errada. A Constituição Federal de 88 também admite a existência de CPI mistas. Letra D. Correta. As CPIs são instauradas para apurar fato determinado. Não se admite a criação de CPI para apurar fato genérico indefinido. Letra E. Errada. As conclusões da CPI deverão ser encaminhadas ao Ministério Público para que promova a responsabilidade civil ou criminal dos infratores. Gabarito. Letra D. Questão 5. CESP. Tribunal Regional do Trabalho, 8ª Região, 2016. Acerca das atribuições do Senado Federal e das Câmaras dos Deputados, assinale a opção correta. A. Incumbe privativamente a Câmara dos Deputados a indicação dos membros representativos do Poder Legislativo do CNJ. B. Cabe ao Senado Federal, independentemente da manifestação da Câmara dos Deputados, a aprovação dos tratados firmados pelo Poder Executivo. C. Compete privativamente ao Senado Federal a apreciação do nome indicado pelo Presidente da República para Procurador-Geral da República. D. A abertura de processo de impeachment contra o Presidente da República é de competência exclusiva do Senado Federal. E. Cabe exclusivamente ao Senado Federal a indicação de ministros do Tribunal de Contas da União, que deve ser referendada pelo Presidente da República. A letra A está errada. O integrante do CNJ é de 2 cidadãos, um deles indicado pela Câmara dos Deputados e outro indicado pelo Senado Federal. O CNJ, Conselho Nacional de Justiça, é estudado com profundidade na aula de Poder Judiciário. Questão letra B, errada. A competência do Congresso Nacional é aprovar os tratados celebrados pelo Poder Executivo. Letra C, correta. A competência privativa do Senado Federal é aprovar previamente, por voto secreto, após a arguição pública, a escolha de Procurador-Geral da República, no artigo 52, inciso 3º, a linha E. Letra D, errado. O Senado Federal tem competência para processar e julgar o Presidente da República por crimes de responsabilidade. No entanto, haverá um prévio juízo de admissibilidade político pela Câmara dos Deputados. Letra E, errada. Os ministros do TCU são escolhidos de 1/3 pelo Presidente da República e 2/3 pelo Congresso Nacional. Questão 6, CESP, Tribunal Regional Eleitoral Piauí 2016. A respeito do Poder Legislativo, assinale a opção correta. A. O mandato dos senadores é de 4 anos. B. O quórum de votação da proposta em cada caso do Congresso Nacional e suas comissões é de maioria simples dos votos, ao passo que o quórum de instalação de sessões é de maioria absoluta dos seus membros. Letra C. Compete ao Senado autorizar por 2/3 de seus membros a instauração do processo contra presidente e vice-presidente da República. Letra D. Compete privativamente à Câmara dos Deputados processar e julgar o presidente e o vice-presidente da República em caso de crime de responsabilidade. Letra E. É vedado ao Poder Legislativo exercer as funções de administrar e de julgar sob pena de violação da separação dos poderes. A letra A está errada. O mandato dos senadores é de 8 anos. Artigo 46, parágrafo 1 da Constituição Federal. Letra B. Correta. Verso ao artigo 47 da Constituição, e que salvo disposição constitucional em contrário, as deliberações de cada casa e das suas comissões serão tomadas por maioria dos votos presente da maioria absoluta dos seus membros. Letra C, errada. Trata-se de competência da Câmara dos Deputados, artigo 51, inciso 1 da Constituição Federal. Letra D, errada. Compete privativamente ao Senado Federal processar e julgar o presidente e vice-presidente da República em casos de crimes de responsabilidade, artigo 52, inciso 1. Letra E, errada. Administrar e julgar são funções atípicas do Poder Legislativo. Gabarito, letra B. Questão 7. PGE, Amazonas, 2016. Dado o princípio majoritário adotado pela Constituição Federal,
Pode a Constituição Estadual prever que o pedido de criação de comissão parlamentar de inquérito efetuado por 1/3 dos deputados estaduais no âmbito da Assembleia Legislativa fique condicionado à vontade da maioria dos plenários. Quem vem assim deliberar poderá impedir a instalação de respectiva comissão. Comentário. Segundo o STF, as CPIs são um direito das minorias e, portanto, a instituição de CPI não pode ser condicionada à vontade do plenário, dependendo tão somente do requerimento de 1/3 dos membros da Câmara dos Deputados ou Senado Federal, em conjunto ou separadamente. Esse modelo federal de criação e instalação de comissões parlamentares de inquérito constitui matéria a ser compulsoriamente observado pelas constituições estaduais. Desse modo, não há razão para a submissão do requerimento da Constituição do CPI ao plenário da Assembleia Legislativa. Questão errada. Questão 8. CESP, PGE, Amazonas, 2016. As comissões parlamentares de inquérito são instrumentos de controle externo destinados a investigar fato determinado em prazo determinado, mas desprovido do poder condenatório. As CPIs são, de fato, instrumentos por meio dos quais o Poder Legislativo exerce sua função fiscalizatória de controle externo, conforme afirma a enunciado CPI. As comissões parlamentares de inquérito não possuem poder condenatório. A Carta Magna prevê em seu artigo 58, parágrafo 3º, que as suas conclusões, se for o caso, deverão ser encaminhadas ao Ministério Público para que este promova responsabilidade civil e criminal aos infratores. Questão correta. Questão 9, CESP, DPU 2016. A imunidade material conferida aos parlamentares não alcança a área administrativa. Questão errada. A imunidade material alcança a esfera civil, penal, administrativa e política. Questão 10, CESP, DPU 2016. Compete exclusivamente ao Congresso Nacional resolver definitivamente sobre tratados, acordos ou atos internacionais que acarretem encargos ou compromissos gravosos a patrimônio nacional. Questão correta. O artigo 49, inciso 1 da Constituição de 88 é competência exclusiva do Congresso Nacional resolver definitivamente sobre tratados, acordos ou atos internacionais que acarretem encargos e compromissos gravosos ao patrimônio nacional. Questão 11, CESP, TJ, Distrito Federal, 2016. A convocação extraordinária do Congresso Nacional realizada pelo presidente do Senado Federal em caso de relevante interesse público está na margem de sua discricionalidade política, prescindindo assim de confirmação. A questão está errada. O presidente do Senado Federal, o presidente da Câmara dos Deputados, poderão juntos fazer convocação extraordinária ao Congresso Nacional por razões de urgência ou relevante interesse público. Nesse caso, todavia, a convocação extraordinária dependerá de aprovação da maioria absoluta de cada uma das casas do Congresso Nacional. Questão errada. Questão 12, CESP, TJ, Distrito Federal, 2016. Os trabalhos do Congresso se desenvolvem ao longo de legislatura que compreende períodos coincidentes com o mandato dos senadores. Questão errada. A legislatura é o período de 4 anos, que coincide com o mandato dos deputados federais. Os senadores têm mandato de 8 anos. Questão errada. Questão 13, CESP, TJ, Distrito Federal, 2016. Conforme o entendimento consolidado pelo STF, o direito contra a autodiscriminação, facultando seu silêncio, deve ser observado pelas comissões parlamentares de inquérito, mas os advogados dos depoentes não podem intervir. Questão errada. Os advogados dos depoentes da CPI poderão se intervir nas reuniões da CPI. O advogado poderá comunicar-se pessoal e diretamente com o seu cliente, bem como adverti-lo sobre o direito de silêncio. Poderá ainda reclamar verbalmente ou por escrito quando houver comportamento arbitrário ou desrespeito aos princípios constitucionais, legais e regimentais por parte da CPI. Questão errada. Questão 14, CESP, Tribunal de Contas do Estado do Pará, 2016. O Poder Legislativo, assim como qualquer das suas comissões, pode convocar qualquer autoridade pública, inclusive o Poder Judiciário ou o Tribunal de Contas, para prestar pessoalmente informações sobre assunto previamente determinado, importando em crime de responsabilidade a ausência sem justificação adequada. Questão errada. Segundo o artigo 50 da Constituição Federal de 88, a Câmara dos Deputados do Senado Federal ou qualquer das suas comissões poderão convocar ministro de Estado ou qualquer titulares de órgãos diretamente subordinados à presidência da República para prestarem pessoalmente informações sobre o assunto previamente determinado. E, portanto, crime de responsabilidade, a ausência sem justificação adequada. Não há previsão de que o Poder Legislativo convoque membro do Poder Judiciário ou do Tribunal de Contas. Questão errada. Questão 15, CESP, Tribunal de Contas do Estado do Pará, 2016. Com referência às atribuições do Congresso Nacional, da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, assinale a opção correta. Questão A. Cabe ao Senado Federal surpreender a execução de atos normativos do Poder Executivo que exorbitem o poder regulamentar ou dos limites da delegação legislativa. B. Compete privativamente à Câmara dos Deputados autorizar operações externas de natureza financeira de interesse da União, dos Estados
e do Distrito Federal e dos municípios. C. Cabe ao Congresso Nacional, com sanção do Presidente da República, dispor sobre organização e funcionamento da administração federal, mesmo nos casos em que a disposição não implique o aumento de despesa nem a criação e extinção de órgãos públicos. D. A competência exclusiva do Congresso Nacional, mediante decreto legislativo, resolver definitivamente sobre tratados, acordos ou atos internacionais que acarretem encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional. E a concessão de anistia, indulto, comutação de penas e de competência do Congresso Nacional mediante lei sancionada pelo Presidente da República. Questão, a letra A está errada. A competência exclusiva do Congresso Nacional suscitar atos normativos do Poder Executivo que exorbite o poder regulamentar ou limites da delegação legislativa, artigo 49, inciso 5. Letra B, errada. A competência privativa do Senado Federal é autorizar operações externas de natureza financeira do interesse da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, artigo 52, inciso 5, da Constituição Federal de 88. Letra C, errada. A competência privativa do Presidente da República é dispor sobre a organização, funcionamento, administração federal, quanto não implicar aumento de despesa nem criação ou extinção de órgãos públicos, artigo 84, inciso 6. Letra D, correta. A competência exclusiva do Congresso Nacional, mediante decreto legislativo, resolver definitivamente sobre tratados, acordos, atos internacionais que acarretem encargos ou compromissos gravosos ou patrimônio nacional, artigo 49, inciso 1 da Constituição de 88. Letra E, errada. O Congresso Nacional tem competência para a concessão de anistia, artigo 49, inciso 8. No entanto, a competência para conceder indulto e comutar penas é do Presidente da República, artigo 84, inciso 12. Gabarito, letra D. Questão 16, certo. Tribunal de Contas do Estado do Pará, 2016. Perderá o mandato de deputado federal que for investido no cargo de chefe de missão diplomática temporária. Questão errada. O deputado ou senador investido em cargo de chefe de missão diplomática temporária não perderá o mandato. Artigo 56, inciso 1 da Constituição de 88. Questão 17, CESP, Tribunal de Contas do Estado do Pará, 2016. A Constituição Federal de 1988 reserva ao Congresso Nacional a prerrogativa de autorizar referendos e convocar plebiscitos. Questão correta, é a competência exclusiva do Congresso Nacional autorizar referendos e convocar plebiscito, artigo 49, inciso 15 da Constituição Federal de 88. Questão 18, CESP, Tribunal de Contas do Estado do Pará, 2016. Os tratados ou acordos internacionais firmados pelo Presidente da República que implicam compromisso gravoso ao patrimônio nacional somente terão validade se forem aprovados pelo Senado Federal, órgão ao qual compete o caráter privativo resolver definitivamente esses temas. Questão errada. O Congresso Nacional é que detém competência exclusiva para resolver definitivamente sobre tratados internacionais que acarretem compromisso gravoso ao patrimônio nacional, artigo 49, inciso 1 da Constituição de 88. Questão 19, CESP, Instituto Rio Branco, 2016. Insere-se no âmbito da competência exclusiva do Congresso Nacional autorizar operações externas de natureza financeira, não apenas de interesse da União, mas também dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. Questão errada. É competência do Senado Federal autorizar operações externas de natureza financeira de interesse da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos territórios e dos municípios, artigo 52, inciso 5 da Constituição Federal de 88. Questão 20, CESP, Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, 2016. Constatada a exorbitância de decreto do Poder Executivo em relação à lei do objeto da sua regulamentação, poderá o respectivo parlamento sustar tal decreto, independentemente de haver ou não medida judicial o autorize a tanto. A questão está correta. O Congresso Nacional tem competência exclusiva para sustar atos normativos do Poder Executivo que exorbitem do poder regulamentar. Artigo 49, inciso 5, por simetria, esse poder também pode ser estendido às assembleias legislativas em nível estadual e às câmaras municipais em nível municipal. Questão correta. Questão 21, CESP, Procurador de Salvador, Bahia, 2015. No que diz respeito à instauração do funcionamento das CPIs, assinale a opção correta. Questão A. As CPIs federais, estaduais e municipais possuem poderes de investigação próprios de autoridades judiciais, razão porque podem requisitar cópias de ordens judiciais e dados obtidos em processo judicial protegido por sigilo. Questão B. As CPIs instauradas no Congresso Nacional têm poderes de investigação próprios de autoridades judiciais, o que justifica o pressuposto para sua instalação não se sujeitarem ao controle jurisdicional. Questão C. Nos municípios, a prerrogativa para a instalação de funcionamento de CPI não é assegurada às câmaras municipais.
Questão D. As CPIs instauradas nas câmaras municipais possuem poderes para solicitar informações aos órgãos da administração direta e indireta para requerer a apresentação de dados protegidos por sigilo bancário. Questão E. As assembleias legislativas dos estados asseguram as prerrogativas para a instauração de CPI em poderes para a solicitação de informações aos órgãos da administração direta e indireta para requerer a apresentação de dados protegidos por sigilo bancário. Letra A. Errado. CPI não pode determinar a quebra de sigilo judicial. Letra B. Errado. Os pressupostos para a instalação de CPI são sujeitos ao controle jurisdicional. Letra C. Errado. No âmbito das câmaras municipais, também podem ser instaladas CPIs, comissões parlamentares de inquérito. Letra D. Errado. Segundo o STF, as CPIs federais e estaduais podem determinar a quebra de sigilo bancário. Todavia, as CPIs municipais não poderão determinar tal medida. Questão letra E é correta. Poderão ser instaladas CPIs no âmbito da Assembleia Legislativa. As CPIs estaduais têm prerrogativa de solicitar informações aos órgãos da administração direta e indireta, bem como determinar a quebra do sigilo bancário. Questão 22. CESP, DPE, Roraima, 2015. Não perderá o foro por prerrogativa de função o parlamentar federal que estiver licenciado para exercer cargo de ministro de Estado. Questão correta. O afastamento do parlamentar para ocupar cargo de ministro de Estado resultará da suspensão de imunidades parlamentares. No entanto, o parlamentar irá manter o foro por prerrogativa de função. Questão correta. Questão 23, CESP, Tribunal Regional Eleitoral Mato Grosso 2015. Ao contrário do que ocorre quando da assunção do cargo de ministro de Estado, o deputado federal que se investir no cargo de secretário de Estado perderá o seu mandato. Questão errada. A investidura do cargo de secretário de Estado não implica na perda do mandato. Questão 24, CESP, Tribunal Regional Eleitoral Mato Grosso 2015. Nos termos da Constituição Federal, as comissões parlamentares de inquérito, comissões temporárias destinadas a investigar fato certo e determinado, possuem poderes de investigação próprios de autoridades judiciais. Questão correta. As CPIs são comissões temporárias destinadas a investigar fato certo e determinado. Elas possuem poderes de investigação das próprias autoridades judiciais. Questão 25, CESP, Tribunal de Contas do Estado de Roraima, 2015. Considere que um deputado federal tenha encaminhado ao Ministério Público notícia-crime contra autoridades judiciais e administrativas por suspeita de práticas ilícitas no âmbito de uma autarquia federal. Sobre esse enfoque, quando a abrangência, a eficácia, a imunidade parlamentar material, este ato, ainda que não constitua exercício estrito do mandato parlamentar, é tutelado pela inviolabilidade parlamentar, pois guarda a relação de pertinência com o poder de controle do parlamento sobre a administração da União. A questão está correta. A situação apresentada pelo enunciado encaminhamento do Ministério Público de notícia-crime contra autoridades judiciais e administrativas por suspeita de práticas ilícitas no âmbito de autarquia federal está abrangida pela imunidade material. Foi assim que já se posicionou o STF, considerando que há uma relação entre o ato praticado do poder de controle do parlamento sobre a administração pública. Questão correta. Questão 26, CESP, Tribunal de Contas do Estado de Roraima, 2015. O indiciamento de deputados e senadores no curso do inquérito policial não pode ser realizado pela Polícia Judiciária sem autorização prévia do Supremo Tribunal Federal. Questão errada. Segundo o STF, a Polícia Federal não está autorizada a abrir de ofício o inquérito policial para apurar a conduta de parlamentares federais ou do próprio presidente da República. O indiciamento do parlamento depende de autorização prévia do STF. Questão 27, CESP, DPE, Roraima, 2015. Não perderá o foro por prerrogativa de função o parlamentar federal que estiver licenciado para exercer cargo de ministro de Estado. Questão correta. O afastamento parlamentar para ocupar cargo do Poder Executivo resultará na suspensão das imunidades parlamentares, imunidade material e imunidade formal. No entanto, ele irá manter o foro por prerrogativa de função. Questão correta. Questão 28, CESP, MEC, 2015. As comissões parlamentares de inquérito gozam dos poderes investigatórios próprios das autoridades judiciais, ressalvadas as determinadas busca e apreensão do beneficiário, de quebra de sigilo fiscal e da prisão que submete à cláusula de reserva de jurisdição. Questão errada. CPIs podem determinar a quebra do sigilo fiscal e a prisão em flagrante. Questão errada. Questão 29, CESP, MEC, 2015. As casas legislativas que compõem o Congresso Nacional têm competência privativa de, por ato normativo próprio, criar, transformar e extinguir cargos de seus serviços. A questão está correta. A Câmara dos Deputados e Senado Federal tem competência privativa para, por ao ato próprio, criar, transformar e extinguir cargos de seus serviços. É o que desprende o artigo 51, inciso 4, que trata da competência dos Câmaras dos Deputados, no artigo 52, inciso 13, que trata da competência do Senado Federal.
Questão 30, CESP 2015. Compete exclusivamente ao Congresso Nacional julgar anualmente as contas prestadas pelo Presidente da República e apreciar relatórios sobre execução de planos de governo. Questão correta. Segundo o artigo 49, inciso 9 da Constituição Federal de 88, é competência exclusiva do Congresso Nacional julgar anualmente as contas prestadas pelo Presidente da República e apreciar os relatórios sobre execução de planos de governo. Questão correta. Questão 31, CESP 2015. O Senado Federal e a Câmara dos Deputados compõem de representantes eleitos pelo princípio majoritário. Questão errada. Os deputados federais são eleitos pelo sistema proporcional e não pelo sistema majoritário. Questão 32, CESP 2015. Poderá o mandato do deputado ou senador que deixar de comparecer em cada sessão legislativa a terça parte de suas sessões ordinárias da casa que pertencer, salvo em caso de licença ou de participação em missão devidamente autorizada pela respectiva casa? A questão está correta. Segundo o artigo 55, inciso 3 da Constituição Federal de 88, perderá o mandato do deputado ou senador que deixar de comparecer em cada sessão legislativa a terça parte das sessões ordinárias da casa e pertencer, salvo licença ou missão por esta autorizada. Questão correta. Questão 33, CESP TJ Distrito Federal 2015. Situação hipotética. Durante a entrevista veiculada pela televisão, o senador da República criticou severamente determinada política do governo, a qual à época estava em discussão no Senado Federal. Assertiva. Como o parlamentar emitiu sua opinião fora do âmbito do Congresso Nacional, ele poderá ser responsabilizado nas esferas civil e penal, embora tenha havido vinculação entre seus comentários e o desempenho de seu mandato. Questão errada. Embora tenha emitido sua opinião fora do âmbito do Congresso Nacional, o parlamentar está protegido pela imunidade material e que, na situação apresentada, as declarações feitas pelo parlamentar estão vinculadas ao desempenho do mandato. Assim, ele não poderá ser responsabilizado. Questão 34, CESP, Tribunal de Contas da União, 2015. Ainda que reúne provas suficientes contra investigados, é vedado a comissões parlamentares de inquérito aplicar-lhes pena, devendo essas comissões encaminhar suas conclusões ao Ministério Público para que esse promova a responsabilidade civil ou criminal daqueles contra os quais pesem qualquer acusações. Questão correta. De fato, a CPI tem apenas papel investigatório, não podendo promover a responsabilidade de ninguém. Nesse sentido, o artigo 58, parágrafo 3º, a Constituição prevê que as conclusões, se for o caso, serão encaminhadas ao Ministério Público para que promova a responsabilidade civil ou criminal das infrações. Questão 35, CESP, Instituto Rio Branco, 2015. Apesar de a Constituição Federal de 1988 reservar a primazia da função legislativa ao Poder Legislativo, ela não lhe concedeu o monopólio dessa função, tendo sido estabelecidas outras fontes normativas primárias, tanto do Executivo quanto do Judiciário. Isso é correto, isso mesmo. O Poder Legislativo não tem monopólio de função legislativa. O Poder Executivo exerce sua função legislativa quando edita medidas provisórias, leis delegadas. Por sua vez, o Poder Judiciário exerce função legislativa quando edita os regimentos internos e de tribunais. Questão correta. Questão 36, CESP, Instituto Rio Branco, 2015. Compete exclusivamente ao Congresso Nacional aprovar por voto secreto, após a aquisição em sessão secreta, os nomes indicados pelo Presidente da República para a chefia de missões diplomáticas de caráter permanente. Questão errada. Compete privativamente ao Senado Federal aprovar previamente por voto secreto, após a arguição em sessão secreta, a escolha dos chefes de missão diplomática em caráter permanente. Artigo 52, inciso 4. Questão 37, CESP, TJ, Distrito Federal, 2015. Uma comissão parlamentar de inquérito, CPI, instalada para apurar denúncias de desvio de verbas em determinada empresa pública, não tem competência para ordenar a indisponibilidade dos bens dos envolvidos, ainda que haja fortes indícios de materialidade das condutas. Questão correta. As CPIs não têm competência para determinar a aplicação de medidas cautelares como indisponibilidade de bens. Questão 38, CESP, CGE Piauí 2015. É vedada a criação de CPI por Assembleia Legislativa Estadual para investigar fato certo e determinado relativo ao Poder Executivo no referido Estado-membro. Questão errada. É plenamente possível a criação de CPI estadual. Questão errada. Questão 39, CESP, Tribunal Regional Eleitoral Goiás 2015. De acordo com o Supremo Tribunal Federal, embora possuam poderes de investigação próprios,
das autoridades judiciais, as comissões parlamentares de inquérito não podem determinar interceptação telefônica dos supostos envolvidos nas irregularidades por elas investigadas. Questão correta. De fato, a CPI não tem poder para determinar interceptação telefônica, pode apenas determinar quebra de sigilo telefônico. Questão correta. Questão 40, CESP, ANTAC 2014. As comissões parlamentares de inquérito são criadas pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal, em conjunto ou separadamente, para apuração de fato determinado e por prazo certo, devendo as suas conclusões, se for o caso, ser encaminhada ao Ministério Público para que promova responsabilidade civil ou criminal dos infratores. A questão está correta. De acordo com o artigo 58, parágrafo 3º da Constituição, as comissões parlamentares de inquérito, que terão poderes de investigação próprios das autoridades judiciais, além de outros previstos nos regimentos respectivos casos, serão criadas pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal, em conjunto, separadamente, mediante requerimento de 1/3 dos seus membros, para apuração de fato determinado por prazo certo, sendo suas conclusões, se for o caso, encaminhadas ao Ministério Público para que promova a responsabilidade civil e criminal dos infratores. Questão correta. Questão 41, CESP, TJ, Distrito Federal, 2014. As comissões parlamentares de inquérito têm poderes próprios de autoridades judiciais, razão pela qual podem determinar indisponibilidade de bens da pessoa investigada. Questão errada. O STF entende que somente as autoridades judiciais podem determinar a indisponibilidade de bens do investigado, não pode CPI fazê-lo. Questão errada. Questão 42, CESP, TJ, Acre 2012. O número total de deputados federais deve ser estabelecido por lei complementar, enquanto o número de representantes por Estado e Distrito Federal deve ser estabelecido por lei ordinária, proporcionalmente ao número de eleitores. Questão errada. Tanto o número total de deputados quanto o número de representantes por Estado e Distrito Federal será estabelecido por lei complementar, proporcionalmente à população. Artigo 45, parágrafo 1 da Constituição Federal de 88. Questão 43, CESP, Tribunal Regional Eleitoral Bahia 2010. De acordo com a Constituição Federal, a eleição para o Senado Federal realiza-se mediante o denominado sistema proporcional. Questão errada. As eleições para o Senado Federal realizam-se mediante sistema majoritário, artigo 46, caput da Constituição Federal. Questão 44, CESP, OAB 2009. Além de outros casos previstos na Constituição Federal, a Câmara dos Deputados e o Senado Federal reunir-se-ão em sessão conjunta para a apreciação do veto presidencial à projeção de lei sobre ele deliberar. Questão correta. De fato, segundo a Constituição, além de outros casos previstos por ela, a Câmara dos Deputados e o Senado Federal reunir-se-ão em sessão conjunta para conhecer o veto sobre ele deliberar, artigo 57, parágrafo 3º, inciso 4 da Constituição Federal. Questão correta. Questão 45, CESP, Tribunal Regional Eleitoral Maranhão 2009. O sistema legislativo vigente é o unicameral, opção adotada a partir da Constituição Federal de 1934, exatamente porque os projetos de lei, obrigatoriamente, têm de ser aprovados na Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal em uma sessão conjunta para que possam ser levados à sanção do Presidente da República. Questão errada. O sistema legislativo vigente é o bicameral, pelo fato que o Legislativo ser composto de duas casas, a Câmara dos Deputados, composta por representantes do povo, e o Senado Federal, que representa os estados e o Distrito Federal. Questão 46, CESP, Tribunal Regional Eleitoral Mato Grosso do Sul, 2013. O poder legislativo é exercido pelo Congresso Nacional, composto por Câmara dos Deputados, e pelo Senado Federal, com legislatura anual. Questão errada. De fato, o Congresso Nacional é composto pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal. O erro da questão é que a legislatura não é anual, mas sim tem a duração de 4 sessões legislativas, 4 anos. Questão errada. Questão 47, CESP, Tribunal de Contas da União, 2012. Uma comissão parlamentar de inquérito, CPI, pode determinar interceptação telefônica de uma pessoa desde que essa esteja sendo investigada pela comissão. Errado. Embora a CPI possa quebrar sigilo telefônico do investigado, não pode determinar interceptação telefônica. Somente o judiciário pode fazê-lo por se tratar de reserva da jurisdição. Questão 48, CESP, Câmara dos Deputados, 2012. A convocação extraordinária no Congresso Nacional, nos casos de hipótese previsto na Constituição Federal de 1988, depende de requerimento da maioria dos membros do Senado e da Câmara. Condiciona-se a aprovação da maioria absoluta dos seus membros de cada uma das casas. A questão está errada. Também pode haver convocação extraordinária no Congresso Nacional pelo presidente do Senado Federal, pelo presidente da República e pelos presidentes da Câmara dos Deputados e Senado Federal. Vou colocar água aqui, a gente já continua a nossa aula.
Questão 49, CESP, OAB 2009. A convocação extraordinária do Congresso Nacional pode ser feita pelo presidente da Câmara dos Deputados e Senado Federal e pelo presidente da República nos casos taxativamente previstos na Constituição Federal. Os membros de ambas as casas não têm competência para propor esse tipo de convocação. Questão errada. A convocação extraordinária também pode ser feita pela maioria dos membros de ambas as casas em caso de urgência e interesse público relevante, artigo 57, parágrafo 6º, inciso 2. Questão 56, CESP, Bacen 2009. Na sessão legislativa extraordinária, o Congresso Nacional delibera, além de matéria para a qual foi convocado e das medidas provisórias em vigor da data da convocação, a respeito dos projetos de lei complementar no regime de urgência. Questão errada. Na sessão legislativa extraordinária, o Congresso apenas deliberará sobre matéria para a qual foi convocado, artigo 57 e parágrafo 7º da Constituição Federal. Os direitos e medidas provisórias em vigor na data da convocação, no artigo 57, parágrafo 8 da Constituição Federal. Questão errada. Questão 51. CESP, Tribunal Regional Eleitoral Maranhão 2009. Por ser o segundo na linha de sucessão do presidente da República, cabe ao presidente da Câmara dos Deputados fazer convocação de sessão legislativa extraordinária do Congresso Nacional para o compromisso e a posse do presidente e do vice-presidente da República. Questão errada. Cabe ao presidente do Senado Federal fazer convocação extraordinária do Congresso Nacional para compromisso e a posse do presidente e o vice-presidente da República. Artigo 57, parágrafo 6º, inciso 1 da Constituição Federal. Questão 52, CESP, ABIN 2010. Os senadores representantes dos estados e do Distrito Federal são eleitos com 3 suplentes, segundo o princípio proporcional do mandato de 8 anos. Questão errada. Os senadores são eleitos com 2 suplentes, segundo o princípio majoritário, artigo 46 da Constituição Federal. Questão 53, CESP, Instituto Rio Branco 2015. Compete exclusivamente ao Congresso Nacional aprovar por voto secreto, após a eleição em sessão secreta, os nomes indicados pelo presidente da República para a chefia das missões diplomáticas de caráter permanente. Questão errada. A aprovação dos nomes indicados para a chefia de missões diplomáticas de caráter permanente é competência do Senado Federal, artigo 52, inciso 4. Questão errada. Questão 54, CESP, TJ, Distrito Federal, 2015. Durante a entrevista veiculada pela televisão, o senador da República criticou severamente determinada política de governo, a qual à época estava em discussão no Senado Federal. Como o parlamentar emitiu uma opinião fora do âmbito do Congresso Nacional, ele poderá ser responsabilizado nas esferas civil e penal, embora tenha havido vinculação entre seus comentários e o desempenho do seu mandato. Questão errada. Os congressistas não podem ser responsabilidade civil e penalmente pelas opiniões, palavras e vozes que proferiram no exercício da função. Na situação apresentada, embora a opinião do senador tenha sido emitida fora do âmbito do Congresso, há nítida relação entre a opinião e os exercícios de suas funções, assim ele estará protegido pela imunidade material. Questão errada. Questão 55, CESP, Tribunal Regional Eleitoral Goiás 2015. É de competência exclusiva do Congresso Nacional convocar plebiscito, caso em que é desnecessária a sanção do presidente da República. Questão correta. Segundo o artigo 49, inciso 15, é competência exclusiva do Congresso Nacional autorizar referendo, convocar plebiscito. Cabe destacar que as competências exclusivas do Congresso Nacional relacionadas ao artigo 49, independente da sanção presidencial. Questão correta. Questão 56, CESP, Anatel 2014. Considere que uma agência reguladora, ao editar um ato regulamentar, tenha criado uma obrigação não prevista em lei. Nessa situação, compete ao Senado Federal sustar o referido ato. Questão está errada. Trata-se de competência exclusiva do Congresso Nacional e não do Senado Federal. De acordo com o artigo 49, inciso 5 da Constituição Federal de 88, é competência exclusiva do Congresso Nacional sustar atos normativos do Poder Executivo que exorbitem do Poder Regulamentar dos limites delegados à legislativa da delegação legislativa. Questão errada. Questão 57, CESP, MDIC 2014. Constitui competência exclusiva do Congresso Nacional a sustação dos atos normativos do Poder Executivo que exorbite o Poder Regulamentar ou dos limites de delegação legislativa. Questão correta. O fato do artigo 49, inciso 5, a Constituição prevê que é competência exclusiva do Congresso Nacional sustar atos do Poder Executivo que exorbite o Poder Regulamentar ou os limites da delegação legislativa. Questão correta. Questão 58, CESP, TJ, Distrito Federal, 2014. Embora a imunidade material dos deputados e senadores exclua a responsabilidade criminal e civil, disciplinar e da política por suas opiniões, palavras e votos, tal imunidade é prerrogativa de ordem subjetiva
que pode ser objeto de renúncia pelo congressista. Questão errada. As imunidades dos congressistas são irrenunciáveis, sendo próprias do seu cargo. Questão errada. Questão 59. CESP, Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, 2014. Caso um parlamentar conceda declarações à imprensa, ainda que fora do ambiente de trabalho, e tais manifestações estejam vinculadas ao exercício do mandato, incidirá sobre a sua atuação a causa de inviolabilidade constitucional. Questão correta. O STF entende que a cláusula de inviolabilidade constitucional, que impede a responsabilização penal civil do membro do Congresso Nacional por suas palavras, opiniões e votos, também abrange o seu manto protetor das entrevistas jornalísticas e a transmissão para a imprensa do conteúdo, do pronunciamento dos relatórios produzidos por casas legislativas e as declarações feitas a meios de comunicação social e que tais manifestações, desde que vinculadas ao desempenho do mandato, qualifique-se como natural projeção do exercício das suas atividades parlamentares. Questão correta. Questão 60, CESP, Polícia Federal, 2014. Considere que o Congresso Nacional, para evitar eventual compromisso gravoso ao patrimônio nacional, resolva definitivamente acerca de um tratado internacional. Nessa situação, o ato legislativo por ele definido deve ser sancionado pelo Presidente da República. Questão errada. Compete exclusivamente ao Congresso Nacional resolver definitivamente sobre tratados, acordos ou atos internacionais que acarretem encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional, artigo 49, inciso 1 da Constituição Federal, não sendo exigida, nesse caso, a sanção do Presidente da República. Questão errada. Questão 61, CESP, Tribunal de Contas do Estado de Rondônia, 2013. Cada Estado membro do Distrito Federal possui 3 senadores. Os senadores são eleitos pelo sistema majoritário que gozam de imunidade material e formal. Somente brasileiros nato pode ser presidente do Senado Federal. É da competência privativa do Senado Federal escolher 2/3 dos membros do TCU. As várias informações importantes nesse enunciado. A questão A. De fato, cada Estado do Distrito Federal escolhe 3 senadores eleitos pelo sistema majoritário. B. Os senadores gozam de imunidade material e imunidade formal. C. O presidente do Senado Federal deve ser brasileiro nato. No entanto, há um erro na questão. Quem escolhe 2/3 dos membros do TCU é o Congresso Nacional e não o Senado. O Senado apenas aprova o membro do TCU escolhido pelo Presidente da República. A questão está errada. Questão 62, CESP, 2013. Conforme o entendimento do STF, caso um deputado federal participe de um programa de televisão e ele ali teça severas críticas como determinada política do governo, ainda que haja vinculação desse procedimento ao desempenho do mandato, não poderá ocorrer responsabilização civil ou penal ao parlamentar, ainda que suas palavras e opiniões tenham sido proferidas fora do âmbito do Congresso Nacional. A questão está correta. A situação apresentada ao parlamentar teceu duras críticas contra a política de governo em um programa de televisão, mesmo estando fora do Congresso Nacional, considera-se que ele estava em exercício da atividade parlamentar, motivo pela qual será protegido pela imunidade material. Assim, não poderá ser responsabilidade civil ou penalmente por sua conduta. Perceba que a situação apresentada é diferente do ato. Deputado ser jornalista. Questão correta. Questão 63, CESP, Polícia Civil, Bahia, 2013. O processo penal impetrado contra o deputado federal será julgado no STF enquanto durar o seu mandato, ainda que o crime tenha sido cometido antes da eleição. Questão correta. De fato, enquanto durar o mandato do deputado federal, o processo penal contra ele será julgado no STF. Questão correta. Questão 64, CESP, CNJ, 2013. Quando o deputado federal emite sua opinião no âmbito do Congresso Nacional, ele será inviolável civil e penalmente, estando isento de ser enquadrado em crime de opinião. No entanto, se as palavras forem proferidas fora do Congresso Nacional, haverá necessidade de perquirir o vínculo de suas opiniões com a atividade política, para que seja mantida a inviolabilidade. Questão correta. Esse é o exato entendimento do STF. Caso manifestação parlamentar ocorra no interior do recinto do Congresso Nacional, há presunção de absoluta de vínculo entre a conduta da atividade parlamentar. No entanto, caso a manifestação do parlamentar ocorra fora do Congresso, haverá necessidade de ser verificada a existência desse vínculo para que seja mantida a inviolabilidade. Questão correta. Questão 65. Tribunal de Contas do Rio Grande do Sul, 2013. Tanto os deputados federais quanto os senadores não poderão manter contratos com empresas concessionárias de serviço público
após a diplomação, devendo encerrar contratos previamente acordados. Errado. Os deputados federais e senadores, sim, manter contratos com empresas concessionárias de serviço público, desde que estes tenham cláusulas uniformes. Questão 66, CESP, Câmara dos Deputados 2012. É competência exclusiva do Congresso Nacional autorizar a exploração e aproveitamento de recursos hídricos e de pesquisa de lavras e de riquezas minerais e terras indígenas. Questão correta. O que dispõe o artigo 49, inciso 16 da Constituição Federal de 88. Questão 67. CESP, Tribunal Regional Eleitoral Mato Grosso do Sul 2013. Compete exclusivamente ao Congresso Nacional sustar portaria ministerial que exorbite do poder regulamentar. Questão correta, é o que determina o artigo 49, inciso 5 da Constituição Federal. Questão 68, CESP, AGU, Advocacia Geral da União 2010. É de competência exclusiva do Senado Federal autorizar ao presidente da República a se ausentar do país quando a ausência exceder a 15 dias. Questão errada, trata-se de competência exclusiva do Congresso Nacional. Artigo 49, inciso 3 da Constituição Federal. Questão 69, CESP, Tribunal Regional do Trabalho, Primeira Região 2010. Compete ao Congresso Nacional, com a sanção do Presidente da República, autorizar a exploração e aproveitamento de recursos hídricos, pesquisas de lavras de riquezas minerais em terras indígenas. Questão errada. Essa competência do Congresso Nacional é exercida pelo Poder Decreto Legislativo, sem sanção do Presidente da República. Questão errada. Questão 70, CESP, TJ, Acre 2012. Cabe ao Congresso Nacional aprovar o estado de defesa, a intervenção federal, entretanto, a suspensão dessas medidas é de competência privativa do Presidente da República, dispensada a manifestação do Poder Legislativo. Questão errada. De acordo com o artigo 49, inciso 4, a Constituição é de competência exclusiva do Congresso Nacional, dispensada a sanção presidencial, aprovar estado de defesa, intervenção federal, autorizar o estado de sítio e suspender qualquer dessas medidas. Questão errada. Questão 71, CESP, TJ, Acre 2012. Compete privativamente ao Senado Federal escolher 2/3 dos membros do TCU. Questão errada. O Congresso Nacional escolhe 2/3 dos membros do TCU. Artigo 49, inciso 3 da Constituição Federal. Senado aprova os membros do TCU indicados pelo Presidente da República. Questão 72, CESP, Câmara dos Deputados 2012. Pertence à Câmara dos Deputados de forma privativa a dispor sobre organização, seu funcionamento, sua política, sobre criação, transformação ou extinção de cargos, empregos e funções e seus serviços. Questão correta. O que determina o artigo 51, inciso 4 da Constituição Federal de 88. Questão 73, TJ, Acre 2012. Se o Presidente da República não apresentar ao Congresso Nacional as contas relativas ao exercício anterior, até 60 dias após a abertura da sessão legislativa, caberá ao Senado Federal proceder à tomada de contas. Questão errada. Nesse caso, caberá à Câmara dos Deputados proceder à tomada de contas do Presidente da República, artigo 51, inciso 2 da Constituição Federal. Questão errada. Questão 74, CESP, Câmara dos Deputados 2002. Compete privativamente à Câmara dos Deputados, com a sanção do Presidente da República, dispor sobre limites globais, condições de operações de crédito externo e interno de União, do Estado, do Distrito Federal, dos municípios e as suas autarquias, demais entidades controladas pelo Poder Público Federal. Questão errada. Trata-se de competência privativa do Senado Federal, artigo 52, inciso 6. Questão 75, CESP, TJ, Roraima, 2012. Compete privativamente ao Senado Federal processar e julgar o Procurador-Geral da República e o Advogado-Geral da União dos crimes de responsabilidade. Questão correta, que dispõe o artigo 52, inciso 2 da Constituição Federal. Questão 76, CESP, Tribunal Regional do Trabalho, Primeira Região 2010. O Senado Federal tem competência para fixar, por proposta do Presidente da República, limites globais para a montante da dívida consolidada da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. Questão correta, o que determina o artigo 52, inciso 6 da Carta Magna. Questão 77, CESP, Tribunal Regional Eleitoral Mato Grosso 2010. Compete privativamente à Câmara dos Deputados processar e julgar o presidente e vice-presidente da República dos crimes de responsabilidade. Questão errada. Trata da competência privativa do Senado Federal, artigo 52, inciso 1 da Constituição Federal. A Câmara dos Deputados autorizar 2/3 dos seus membros a instauração de processo contra o presidente e vice-presidente. Questão errada. Questão 62. Câmara dos Deputados, 2012. Apenas por tomarem esse posse em seus respectivos cargos, os deputados e senadores passarão a ser julgados perante o STF. Questão errada. Isso dá desde a diplomação, não após a posse. Artigo 53, parágrafo 1 da Constituição Federal de 88.
Questão 79, CESP, Tribunal Regional Eleitoral, Mato Grosso do Sul, 2013. O mandato de deputados estaduais aplica-se às regras da Constituição Federal quanto ao sistema eleitoral, inviolabilidade, imunidades, remuneração, perda de mandato, licença, impedimento, incorporação das Forças Armadas. Questão correta, que determina o artigo 27, parágrafo 1 da Constituição Federal. Questão 80, CESP, Tribunal Regional Eleitoral Bahia, 2010. Ainda que fora do Congresso Nacional, se estiver no exercício da sua função parlamentar, o deputado federal é inviolável civil e penalmente por suas palavras e opiniões. Questão correta. A imunidade material abrange as palavras, opiniões e votos proferidos dentro do foro fora da Congresso Nacional. As manifestações no interior do Congresso gozam de presunção absoluta de conexão com o exercício da atividade parlamentar. Por outro lado, as manifestações ocorridas fora do Congresso devem ser verificadas se há ou não vínculo com atividades parlamentares para que, caso positivo, estejam protegidos pela imunidade material. Questão 81, CESP, Tribunal Regional Eleitoral Mato Grosso 2010. Os deputados e senadores, desde o momento em que tomarem posse em seus cargos, não poderão ser presos salvo em flagrante de crimes inafiançáveis. Questão errada. Cuidado com a pegadinha. A imunidade da prisão tem início desde do momento da diplomação. Questão 82, CESP, Tribunal Regional Eleitoral Mato Grosso 2010. Os membros do Congresso Nacional são invioláveis civil ou penalmente por qualquer de suas opiniões, palavras e votos. E suas imunidades só poderão ser suspensas durante o estado de sítio por decisão motivada do executor das medidas com especificação e justificação das providências adotadas. Questão errada. Nada disso. Em suas imunidades só poderão ser suspensas mediante voto de 2/3 dos membros da casa respectiva, no caso de atos praticados fora do recinto do Congresso Nacional que estejam incompatíveis com a execução da medida. Questão 83, CESP, OAB, Ordem dos Advogados do Brasil, 2009. Recebida a denúncia contra o Senado ou o deputado por crime corrido após a diplomação, o STF dará ciência à casa respectiva que, por iniciativa do parlamentar réu ou do partido político que é filiado, pode suscitar o andamento da ação. Questão errada. Nada disso. De acordo com o artigo 53, parágrafo 3º da Constituição, depois da recebimento da denúncia, no caso de crime cometido após a diplomação do parlamentar, o Supremo dará ciência à casa respectiva para que ela se manifeste. A casa poderá, então, por iniciativa do partido político nela representado e pelo voto da maioria dos seus membros, suscitar o andamento da ação penal. Questão errada. Questão 88, CESP, Ordem dos Advogados do Brasil, 2009. A imunidade parlamentar formal não obsta observado o devido processo legal à execução de pena privativa de liberdade decorrente de decisão judicial transitada e julgada. Questão correta. É o que entende o STF, será possível a prisão de parlamentar por decisão judicial transitada e julgada. Questão 85, CESP, Ordem dos Advogados do Brasil, 2009. As imunidades de deputados e senadores não subsistirão durante o estado de sítio, dada a gravidade de situação de crise de excepcionalidade da medida. Questão errada. De acordo com o parágrafo 8 do artigo 53, a Constituição, as imunidades dos deputados e senadores subsistirão durante o estado de sítio, só podendo ser suspensas mediante voto de 2/3 dos membros da casa respectiva, nos casos de atos praticados fora do recinto do Congresso Nacional, estejam incompatíveis com a execução da medida. Questão errada. Questão 86, CESP, TJ, Acre, 2012. Os deputados e senadores dispõem de foro privilegiado desde a expedição do diploma, estando, portanto, uma vez diplomados, ainda não tenham tomado posse submetidos a julgamento perante o STF. A questão é correta, o que determina o artigo 53, parágrafo 1 da Constituição Federal. Questão 87, CESP, Câmara dos Deputados, 2002. Deputados e senadores que assumiram o cargo de ministro de Estado e governador de território e de secretário de Estado do Distrito Federal ou de território, assim como de secretário de prefeitura do capital ou chefe de missão diplomática temporária, não perdeu seu mandato. Questão correta. Quando o congressista afasta-se para assumir cargo do Poder Executivo, ele não perde o mandato. Artigo 56, inciso 1. Questão 88, CESP, Tribunal Regional Eleitoral Bahia, 2010. O deputado ou senador que deixar de comparecer em cada sessão legislativa, a terça parte das sessões ordinárias, a casa para que pertence, salvo licença ou omissão por essa autorizada, perderá o mandato. Questão correta. Segundo o artigo 55, inciso 3º da Constituição, perderá o mandato o deputado ou senador que deixar de comparecer em cada sessão legislativa, terça parte das sessões ordinárias da casa que a pertencer, salvo licença ou omissão por autorizada. Questão 89, CESP, Tribunal Regional Eleitoral Bahia, de acordo com a Constituição Federal
de 1988, o deputado federal que for investido em cargo de secretário de Estado, independente da pasta que assumir, perderá seu mandato de deputado. Questão errada. Nada disso. A reza artigo 56, inciso 1 da Constituição, que não perderá o mandato o deputado senador investido em cargo do Ministério do Estado, governador do território, secretário de Estado, Distrito Federal, do território da Prefeitura de Capital, chefe de missão diplomática temporária. Questão errada. Questão 90, CESP, Tribunal Regional Eleitoral Bahia 2010. O deputado federal investido temporária ou precariamente no cargo de ministro de Estado não está sujeito ao processo disciplinar perante a Câmara dos Deputados, em razão da prática de atos incompatíveis com o decoro parlamentar, com o descumprimento do seu mandato. Questão errada. Está sim, o membro do Congresso Nacional que se licencia no mandato para investir no cargo de ministro de Estado não perde os laços que o unem organicamente ao Parlamento. Portanto, ele estará sim sujeito ao procedimento disciplinar por quebra de decoro parlamentar. Fiscalização contábil, orçamentária, patrimonial e operacional. Questão 91, CESP, Tribunal Regional Eleitoral Bahia 2017. Acerca do controle exercido pelos tribunais de contas sobre o Poder Executivo, assinale a opção correta. A. A fiscalização exercida pelos tribunais de contas restringe ao aspecto legal dos atos públicos. B. A fiscalização exercida pelos tribunais de contas dispensa a exigência de controle interno dos órgãos públicos. C. As decisões dos tribunais de contas que resultam em imputação de débito e multa terão eficácia de título executivo. D. Os tribunais de contas têm competência para apreciar a legalidade dos atos de admissão de pessoal, incluindo as nomeações para cargo de provimento em comissão. E. O controle externo é exercido exclusivamente pelo Tribunal de Contas. Questão, a letra A, errada. São vários os aspectos da fiscalização exercida pelos tribunais de contas. A legalidade, a legitimidade, a economicidade, a aplicação das subvenções e renúncia de receita. Letra B, errada. A fiscalização exercida pelos tribunais de contas não dispensa a exigência de controle interno. Controle externo e controle interno são, afinal, complementares. Letra C, correta. Isso mesmo. Segundo o artigo 71, parágrafo 3º, as decisões dos tribunais de contas que resultam em imputação de débito ou multa terão eficácia de título executivo. Questão D, errada. Os tribunais de contas têm competência para apreciar a legalidade dos atos de admissão de pessoal ou qualquer título na administração direta e indireta, excetuadas as nomeações para cargos em comissão. Letra E, errado. O controle externo é exercido pelo Poder Legislativo com o auxílio dos tribunais de contas. A questão, a letra E, o gabarito, a letra C. Questão 92, CESP, Procurador do Município de Fortaleza, 2017. Os municípios que não gozam de autonomia para criar os novos tribunais, conselhos ou órgãos de contas municipais. Questão correta. A Carta Magna veda que os municípios criem novos tribunais, conselhos ou órgãos de contas municipais. Artigo 31, parágrafo 4. Os estados, entretanto, podem criar órgão de controle externo, denominado Conselho Tribunal de Contas dos Municípios, para auxiliar a Câmara dos Vereadores do controle externo. Questão correta. Questão 93. CESP, Tribunal Regional do Trabalho, 8ª Região, 2016, adaptado. À luz do disposto na Constituição Federal, assinale a opção correta no que se refere ao Poder Legislativo. Letra A. Os ministros integrantes do TCU são escolhidos pelo Presidente da República, indicados em uma lista tríplice encaminhada pelo Tribunal e são sabatinados pelo Congresso Nacional. Questão B. O Poder Legislativo Federal é composto pelo Senado Federal, representantes dos Estados e do Distrito Federal, e pela Câmara dos Deputados, representantes do povo, e pelo TCU, responsável pelo proceder à fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial da União. Letra C. O Poder Legislativo da União há 3 órgãos deliberativos, já que a Câmara dos Deputados, o Senado Federal e o Congresso Nacional são detenidores de competência e regimentos internos, mesas de serviços próprios. Letra D. As comissões parlamentares de inquéritos são permanentes, organizadas por matérias, sendo uma de suas funções receber petições, reclamações, representações ou queixas de qualquer pessoa contra atos ou omissões das autoridades e entidades públicas. A letra A está errada. Apenas 1/3 dos ministros do TCU são escolhidos pelo Presidente da República, após a aprovação do Senado Federal. Outros 2/3 dos ministros do TCU são escolhidos pelo Congresso Nacional.
Letra B, errada. O TCU não integra o Poder Legislativo. Trata-se de um órgão autônomo e independente. Letra C, correta. Isso mesmo. No Poder Legislativo da União existem 2 casas legislativas, o Senado Federal e a Câmara dos Deputados. No entanto, há 3 órgãos deliberativos, a Câmara dos Deputados e o Senado Federal. O Congresso Nacional, nesse sentido, cabe destacar que existem sessões conjuntas no Congresso Nacional, nas quais são exercidas competências próprias desses órgãos deliberativos. Letra D, errado. As CPIs são comissões temporárias, elas são constituídas para apurar um fato determinado. Questão, gabarito, letra C. Eu vou colocar água aqui, a gente já continua. Questão 94, CESP, Tribunal Regional do Trabalho, 8ª Região, 2016. Acerca da organização dos poderes, assinale a opção correta. Letra A. O Senado Federal é composto por representantes dos estados do Distrito Federal eleitos pelo princípio proporcional para mandato de 8 anos. Letra B. As comissões parlamentares de inquérito possuem poderes de investigação próprios das autoridades judiciais e só podem ser criados pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal no conjunto. Letra C. Compete ao Senado Federal fiscalizar as contas das empresas supranacionais cujo capital social da União participe de forma direta nos termos dos tratados constitutivos. Letra D. Apenas o vice-presidente da República e o ministro da Justiça devem obrigatoriamente compor tanto o Conselho da República quanto o Conselho de Defesa Nacional, devendo os presidentes da Câmara dos Deputados e Senado Federal participar de composição apenas apenas um dos dois. Letra E. A Constituição adota o sistema de freios e contrapesos ou de controle do poder pelo poder ao dispor que, embora independente dos poderes, são harmônicos entre si. O princípio da separação dos poderes é cláusula pétrea. Letra A. Errado. Os senadores são eleitos pelo sistema majoritário simples, em que se considera eleito o candidato o maior número de votos nas eleições, excluídos os votos em branco e os nulos, em um só turno de votação. Questão letra B, errada. As CPIs também podem ser criadas por cada uma das casas legislativas separadamente. Letra C, errada. Trata-se de competência do Congresso Nacional, com auxílio do TCU, artigo 71, inciso 5. Letra D, errada. O presidente da Câmara e o vice-presidente do Senado Federal participam de composição tanto do Conselho da República quanto do Conselho da Defesa Nacional. Letra E, correta. De fato, ao prever que os poderes, embora independentes, são harmônicos entre si, a Constituição Federal adota o sistema de freios e contrapesos. A separação dos poderes é cláusula pétrea, artigo 60, parágrafo 4, inciso 3º da Constituição Federal. Gabarito, letra E. Questão 95, CESP, Tribunal Regional Eleitoral Piauí 2016, adaptada. A respeito do Poder Legislativo e da fiscalização contábil, financeira e orçamentária, assinale a opção correta. Letra A. Se determinada comissão parlamentar de inquérito determinar a indisponibilidade de bens do investigado até o término das investigações, essa comissão extrapola o âmbito de suas atribuições constitucionais. B. Compete ao Congresso Nacional, mediante a sanção do Presidente da República, dispor sobre concessão e renovação de concessão de emissões de rádio e televisão. C. Compete exclusivamente ao Congresso Nacional dispor sobre planos e programas nacionais, regionais e setoriais de desenvolvimento. Letra E. Caso seja constatada irregularidade de natureza contábil em um contrato celebrado pelo Poder Público Federal, o Tribunal de Contas da União deverá sustar o contrato imediatamente a fim de evitar lesão ao erário. A questão letra A está correta. De fato, as comissões parlamentares de inquérito, CPIs, não têm competência para determinar indisponibilidade de bens do investigado. Letra B, errada. De fato, compete ao Congresso Nacional apreciar atos de concessão, renovação e concessão de emissões de rádio e televisão. Todavia, isso é feito mediante decreto legislativo, dispensada a sanção do Presidente da República. Letra C, errada. Essa matéria não é exclusiva do Congresso Nacional, devendo ser regulada por lei. Letra D, errada. Os atos administrativos podem ser sustados diretamente pelo TCU, sendo comunicada a decisão à Câmara dos Deputados e ao Senado Federal, já que não se refere aos contratos administrativos, sustação caberá ao Congresso Nacional,
que solicitará ao Executivo a anulação desses atos. Cabe destacar, caso essas medidas não sejam adotadas no prazo de 90 dias, o TCU adquirirá a competência para decidir a respeito, podendo determinar a sustação do ato. Gabarito, letra A. Questão 96, certo. TJ Amazonas 2016. Sabendo que o controle externo a cargo do Congresso Nacional é exercido com auxílio do Tribunal de Contas da União, assinale a opção correta. Letra A. Deverá o TCU sustar diretamente a execução de atos e contratos impugnados, devendo comunicar a decisão à Câmara dos Deputados e ao Senado Federal e solicitar ao Poder Executivo que adote medidas cabíveis. B. O TCU deverá encaminhar mensalmente ao Congresso Nacional relatório de suas atividades. C. O TCU é competente para julgar as contas administradores e demais responsáveis por valores públicos de administração direta e indireta, tendo eficácia de título executivo as decisões desse tribunal nas quais resulte imputação de débito ou multa. Questão D. Compete ao TCU apreciar para fim de registro a legalidade de atos de admissão de pessoal a qualquer título de administração direta e indireta, inclusive nomeações para cargo de provimento e comissão, bem como as de concessões de aposentadoria direta da União em seu capital social, nos termos do Tratado Constitutivo. Questão, a letra A está errada. A competência do Congresso Nacional de sustar contratos administrativos do TCU tem competência para sustar execução de atos administrativos. Letra B, errado. Segundo o artigo 71, parágrafo 4 da Constituição de 88, o TCU encaminhará ao Congresso Nacional trimestral e anualmente o relatório das suas atividades. Letra C, correta. O TCU tem competência para julgar as contas dos administradores e demais responsáveis por valores públicos e decisões do TCU, das quais resulta imputação de débito e multa terão eficácia de título executivo. Letra D, errado. O TCU não tem competência para apreciar legalidade das nomeações para cargos de comissão. Letra E, errado. O TCU irá fiscalizar as contas nacionais de empresas supranacionais cujo capital da União participe de forma direta ou indireta nos termos do Tratado Constitutivo. Gabarito, letra C. Questão 97. CESP, PGE Amazonas 2016. A despeito do seu papel auxiliar em relação a algumas competências das Assembleias Legislativas, os Tribunais de Contas dos Estados têm igualmente a atribuição de fiscalizar, não podendo as constituições estaduais vedar-lhe tal incumbência. Questão correta. Os Tribunais de Contas dos Estados têm competência para fiscalizar as contas das Assembleias Legislativas por obediência obrigatória ao modelo federal. Questão 98, CESP, Anvisa 2016. O Congresso Nacional, com auxílio do TCU, tem competência para fiscalizar a legalidade contábil, financeira, orçamentária, patrimonial da União mediante controle externo. Questão correta. O Congresso Nacional exerce o controle externo da administração pública com auxílio do TCU, que prevê o artigo 70, segundo o qual a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional, patrimonial da União, das entidades da administração direta e indireta quanto à legalidade, a legitimidade, a economicidade, a aplicação das subvenções e renúncia de receitas será exercido pelo Congresso Nacional mediante controle externo e pelo sistema de controle interno de cada poder. Questão 99, CESP, Anvisa 2016. Conforme a Constituição Federal, qualquer cidadão tem o direito de denunciar irregularidades ou ilegalidades ao TCU na forma da lei. Questão correta. Qualquer cidadão, partido político, associação ou sindicato é parte legítima para a forma da lei denunciar irregularidades ou ilegalidades perante o Tribunal de Contas da União, artigo 74, parágrafo 2 da Constituição Federal. Questão 100, CESP, DPU 2016. De forma subsidiária, a atividade de fiscalização exercida pelo Tribunal de Contas da União pode o Congresso Nacional exercer função fiscalizatória sobre a União, sobre entidades da administração direta e indireta. Questão errada. O Congresso Nacional tem competência para realizar controle externo da administração pública federal, sendo auxiliado nessa tarefa pelo Tribunal de Contas da União. Essa atividade é fiscalizatória do Congresso Nacional, não é subsidiária, ao contrário, trata-se de função típica exercida pelo Poder Legislativo. Questão errada. Questão 101. CESP, Escrivão, Polícia Civil, Goiás, 2016, adaptada. A respeito do Poder Legislativo, assinale a opção correta. Letra A. Cabe aos três poderes da União manter de forma integrada o sistema de controle interno
que inclua, entre outras finalidades, a execução de programas de governo e dos orçamentos da União. Letra B. Compete privativamente à Câmara dos Deputados autorizar por 2/3 dos seus membros a instauração do processo por crime de responsabilidade contra o Procurador-Geral da República. Letra C. A Câmara dos Deputados e o Senado Federal são compostos por representantes dos estados eleitos por meio de sistema proporcional. Letra A. Correta. O Poder Legislativo, Executivo e Judiciário manterão de forma integrada o sistema de controle interno que, dentre outras finalidades, será responsável por avaliar a execução de programas de governo e dos orçamentos da União, artigo 74, inciso 1 da Constituição Federal. Letra B, errada. A Câmara dos Deputados, competência privativa para autorizar por 2/3 dos membros a instauração do processo contra o presidente, vice-presidente e ministro de Estado, artigo 51, inciso 1 da Constituição Federal de 88. Letra C, errada. O Senado Federal é composto por representantes dos estados, Câmara dos Deputados e representantes do povo. A gabarito da questão, letra A. Questão 102, CESP, Tribunal de Contas do Estado do Pará, 2016. O Tribunal de Contas da União, ao realizar a auditoria à instituição bancária constituída sob forma de empresa estatal, visando o fomento econômico e social, requisitou diretamente à citada empresa o fornecimento de dados bancários relacionados à operação financeira firmada com pessoa jurídica de direito privado, mediante o emprego de recursos de origem pública. Os dados requisitados devem ser fornecidos em razão da expressa competência constitucional do TCU para decretar quebra de sigilo bancário. O fornecimento dos dados requisitados não viola o direito fundamental à intimidade e à vida privada? A primeira assertiva está errada. Os dados requisitados pelo TCU devem ser fornecidos, no entanto, isso deve ao fato de que as operações financeiras envolvendo recursos financeiros não estão gravadas no sigilo bancário. Ademais, o TCU não tem competência constitucional expressa para decretar quebra de sigilo bancário. Segundo a assertiva, está correto. Não há violação à intimidade e à vida privada, uma vez que as operações financeiras envolvendo recursos públicos devem obedecer o princípio da transparência. Questão 103, CESP, Tribunal de Contas do Pará, 2016. Em decorrência das prerrogativas da autonomia e do autogoverno do TCU, detém iniciativa reservada para instaurar processo legislativo destinado a alterar a sua organização e funcionamento, sendo formalmente inconstitucional a lei de iniciativa parlamentar que disponha sobre a referida matéria. A questão está correta. Segundo o artigo 73 da Constituição Federal, o Tribunal de Contas da União, integrado por 9 ministros, tem sede no Distrito Federal, quadro próprio do pessoal, jurisdição em todo o território nacional, exercendo o que couber as atribuições previstas no artigo 96. Esse dispositivo, além de tratar de composição do TCU, nos indica que este órgão irá exercer no que couber as atribuições previstas no artigo 96 da Constituição Federal. Essas atribuições são aquelas tipicamente dos tribunais do Poder Judiciário. Vejamos. Artigo 96 compete privativamente, inciso 1, aos tribunais. A linha A, eleger os órgãos diretivos, elaborar seus regimentos internos, com observância das normas do processo e das garantias processuais das partes, expondo sobre competência e funcionamento dos respectivos órgãos jurisdicionais administrativos. B, organizar a Secretaria de Serviços Auxiliares ou do juiz que lhe forem vinculados, vedado pelo exercício da atividade correcional respectiva. A linha C, prover, na forma prevista nessa Constituição, os cargos de juiz de carreira e respectiva jurisdição. A linha D, propor a criação de novas varas judiciárias. A linha E, prover por concurso público de provas ou de provas de títulos, obedecido disposto no artigo 169, parágrafo 1, o cargo necessário à administração da justiça, exceto os de confiança assim definidos em lei. A linha F, conceder a licença, férias ou outros afastamentos a seus membros, aos juízes e servidores que lhe forem imediatamente vinculados. O TCU, assim como os tribunais do Poder Judiciário, tem poder de autogoverno. Nesse sentido, o próprio TCU tem competência para dispor sobre a organização, funcionamento. A lei de iniciativa parlamentar que dispõe sobre essa matéria será, portanto, formalmente inconstitucional. Questão correta. Questão 104, CESP, Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, 2016.
Decretada a intervenção estadual em município localizado em seu território em virtude de não pagamento imotivado da dívida fundada, na não prestação de contas, devida ou não da ação ou aplicação do mínimo exigido na manutenção, no desenvolvimento do ensino, nas ações nos servidores públicos de saúde, ficará o Tribunal de Contas respectivo a impossibilitado de apreciar essas questões nos processos de sua competência, enquanto perdurar a execução da medida, salvo no decreto de intervenção estabelecido ao contrário. Questão errada. Não há qualquer impedimento do Tribunal de Contas aprecie nos processos das suas competências as mesmas questões que levem à intervenção estadual. Os tribunais de contas, afinal, são órgãos dotados de autonomia e independência no exercício de suas atribuições. Questão errada. Questão 105, CESP, Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, 2016. Os tribunais de contas podem, inclusive, de ofício, realizar inspeções, auditorias em unidades administrativas do Poder Legislativo da respectiva esfera federativa, podendo, para tanto, fiscalizar gastos com vantagens pessoais dos parlamentares e mesmo com chamadas verbas de gabinete. Questão correta. Os tribunais de contas podem realizar, inclusive, ofício, inspeções, auditorias das unidades administrativas do Poder Executivo, Legislativo e Judiciário. Artigo 71, inciso 4 da Constituição de 88. As verbas de gabinete, assim chamadas verbas indenizatórias destinadas a custear atividades parlamentares, também são sujeitas à fiscalização pelos tribunais de contas. Questão correta. Questão 106. Certo. Tribunal de Contas do Estado de Roraima, 2015. A situação hipotética. O governador do Estado do Rio Grande do Norte ingressou em ação direta de inconstitucionalidade, no qual questiona o artigo da Constituição do Estado, a outrora, o Tribunal de Contas do Estado de Roraima, a capacidade de autogestão e autonomia financeira. A assertiva, nessa situação, o STF deve declarar constitucionalmente das normas que haja visto que são dadas aos tribunais de contas as mesmas garantias dos tribunais do Poder Judiciário. Os tribunais de contas, questão correta, os tribunais de contas são dotados de capacidade de autogestão e autonomia financeira. As garantias dos tribunais do Poder Judiciário devem ser estendidas aos tribunais de contas. Por isso, são situação hipotética de questão deve o STF declarar a constitucionalidade da norma. Segundo o artigo 73 da Constituição Federal, os tribunais de contas da União, integrado por 9 ministros, têm sede no Distrito Federal, quadro próprio pessoal, jurisdição de todo o território nacional, exercendo o que couber as atribuições previstas no artigo 96, questão correta. Questão 107, CESP, Tribunal de Contas da União, 2015. A despeito do seu papel constitucional de auxiliar do Poder Legislativo, o TCU não depende de autorização ou provocação desse poder para exercer as atribuições constitucionais, podendo exercê-la até mesmo contra ele. Questão correta. Embora o TCU tenha como papel constitucional auxiliar o Poder Legislativo, seja ele vinculado, não está hierarquicamente subordinado a qualquer órgão deste poder. Essa sua autonomia é garantida constitucionalmente, por isso o TCU pode exercer as atribuições constitucionais independente de autorização do Poder Legislativo, inclusive contra ele. Questão correta. Questão 108, CESP, TJ, Distrito Federal, 2014. O Tribunal de Contas da União tem competência para apreciar e julgar anualmente as contas prestadas pelo Presidente da República. Por demais, é responsável por dinheiros, bens e valores públicos da administração direta e indireta da União. Questão errada. O TCU não tem competência para julgar as contas do Presidente da República, limitando-se a apreciá-la. O julgamento das contas do Presidente da República compete ao Congresso Nacional, artigo 49, inciso 9. Questão 109, CESP, Tribunal de Contas do Distrito Federal, 2014. Ao tomarem conhecimento de qualquer irregularidade, os responsáveis pelo controle interno dos 3 poderes da União devem comunicar ao TCU sob pena de responsabilização solidária com o infrator. Questão correta. Segundo o artigo 74, parágrafo 1 da Constituição Federal de 88, o responsável pelo controle interno, ao tomar conhecimento de qualquer irregularidade ou ilegalidade, darão ciência ao Tribunal de Contas da União sob pena de responsabilidade solidária. Essa é uma regra que vale para os responsáveis pelo controle interno de qualquer dos 3 poderes. Questão correta. Questão 110, CESP, Tribunal de Contas do Distrito Federal, 2014. O Tribunal de Contas do Distrito Federal possui competência constitucional
para determinar diretamente a quebra dos sigilos bancários fiscal, desde que tal medida esteja relacionada ao controle externo. Questão errada. O Tribunal de Contas não tem competência para determinar a quebra do sigilo bancário ou do sigilo fiscal. Questão 111, CESP. Tribunal de Contas do Distrito Federal, 2014. As competências constitucionais dos tribunais de contas incluem a apreciação da legalidade dos atos de admissão de pessoal para fim de registro e as nomeações para cargos de provimento de comissão. Questão errada. Os tribunais de contas não apreciam as nomeações para cargos de provimento de comissão. Questão errada. Questão 112, CESP, Câmara dos Deputados, 2012. O controle interno deve, entre outras finalidades, comprovar a legalidade, avaliar os resultados com eficácia e eficiência, não apenas da gestão de orçamentária, financeira e patrimonial dos órgãos das entidades da administração federal, mas também da aplicação de recursos públicos por entidades de direito privado. Questão correta. Segundo o artigo 74, inciso 2 da Constituição Federal de 88, uma das finalidades do controle interno é comprovar a legalidade, avaliar os resultados quanto à eficácia e eficiência da gestão orçamentária, financeira e patrimonial dos órgãos das entidades da administração federal, bem como a aplicação de recursos públicos como entidades de direito privado. Questão correta. Questão 103, CESP, 2012. Não constitui invasão da esfera de atribuição do Tribunal de Contas da União a fiscalização pela Controladoria Geral da União no exercício do controle interno de recursos públicos federais repassados pelo município por meio de convênio. Comentário. Compete ao TCU fiscalizar a aplicação, questão correta. Compete ao TCU fiscalizar a aplicação de qualquer recurso repassado pela União mediante convênio, acordo, ajuste e outros instrumentos congêneres a Estado, Distrito Federal e municípios. Artigo 71, inciso 6. No entanto, tendo em vista os controles internos e externos, devem atuar em colaboração. O STF considera o CGU também poderá fiscalizar recursos públicos federais repassados a municípios por meio de convênio. Não haverá, nesse caso, invasão da competência do TCU. Questão 114, CESP, Câmara dos Deputados, 2012. Qualquer cidadão, partido político, associação, sindicato pode ser parte legítima para, na forma da lei, denunciar irregularidades perante o Tribunal de Contas da União. Questão correta. Trata-se da literalidade do artigo 74, parágrafo 2º da Constituição Federal. Questão correta. Questão 115. Ministério da Saúde 2013. Compete ao Tribunal de Contas da União julgar as contas apresentadas anualmente pelo chefe do Poder Executivo Federal. Errado. Compete ao TCU apenas apreciar as contas do Presidente da República, mediante parecer prévio, elaborado no prazo de 60 dias, em caráter meramente opinativo. O julgamento será realizado posteriormente pelo Congresso Nacional. Questão 116. CESP, ANS 2013. Se for comprovado pelo Tribunal de Contas da União, TCU, que a ANS regulou a jornada de trabalho dos seus servidores em discrepância com a lei, esse tribunal poderá determinar que a agência tome providências necessárias para regularizar essa situação. Comentário. Versa no artigo 71, inciso 9 da Constituição, que o controle externo a cargo do Congresso Nacional será exercido com auxílio do Tribunal de Contas da União, ao qual compete assinar prazo que o órgão ou entidade adote as providências necessárias ao exato cumprimento da lei e verificado ilegalidade, trata-se de controle administrativo realizado pelo TCU, o que não exclui a possibilidade de que haja controle judicial sobre a mesma matéria. Questão correta. Questão 117. CEPRO, 2011. Na hipótese de irregularidade observada pelo Tribunal de Contas da União em contrato administrativo, o ato de sustação deve ser adotado diretamente pelo Congresso Nacional, ao qual solicita ao Poder Executivo as medidas cabíveis. Se tais medidas não forem efetivadas no prazo de 90 dias, caberá ao TCU decidir a questão. Questão correta. É isso mesmo. Segundo o artigo 71, parágrafo 1, a Constituição, no caso de contrato de administrativo, o ato de sustação terá adotado diretamente pelo Congresso Nacional, que solicitará a imediato ao Poder Executivo as medidas cabíveis. Complementa o parágrafo 2º, mesmo artigo, que ao Congresso Nacional e ao Poder Executivo, no prazo de 90 dias, não efetivar as medidas previstas anteriormente, o Tribunal decidirá a respeito da questão. Questão 118, CESP, Tribunal de Contas do Distrito Federal, 2013. As decisões dos tribunais de contas não são imunes à revisão judicial, mas quando imputarem débito ou multa, constituirão título executivo extrajudicial. Questão correta. De fato, considerando o princípio da inafabilidade da jurisdição, o artigo 5º, inciso 35 da Constituição Federal, as decisões dos tribunais de contas poderão sim ser revisadas pelo Poder Judiciário,
Além disso, determina o artigo 71, parágrafo 3º, que a Constituição, que as decisões do tribunal de que resulta imputação de débito ou multa ou terão eficácia de título executivo, como se trata de atos administrativos e não jurisdicionais, esses títulos são, sim, extrajudiciais. Questão correta. Questão 119, CESP, Câmara dos Deputados, 2012. As empresas públicas federais não estão sujeitas à fiscalização do TCU, pois essas são pessoas jurídicas de direito privado. Errado. O STF entende que as empresas públicas e sociedade de economia mista se sujeitam à fiscalização do TCU. Questão 120, CESP, Câmara dos Deputados, 2012. O TCU, se não for atendido às suas solicitações, poderá suscitar a execução de ato impugnado, comunicando a decisão à Câmara dos Deputados e ao Senado Federal. Questão correta, que determina o artigo 71, inciso 10 da Constituição Federal. Questão 121, CESP, TCU 2008. É inconstitucional lei estadual que estabeleça como atribuição... Questão 121, CESP 2021. Questão 121, CESP, TCU 2008. É inconstitucional lei estadual que estabeleça como atribuição o respectivo Tribunal de Contas o exame prévio de validade de contratos firmados pelo Poder Público. A questão está correta. O artigo 75 da Constituição Federal determina que as normas estabelecidas para o TCU aplicam no que couber a organização, composição e fiscalização dos tribunais de contas dos estados e Distrito Federal, que tem como os tribunais Conselho de Contas dos municípios, considerando que o exame prévio de validade de contratos firmados com o Poder Público não é função que tenham sido atribuídas ao TCU pela Constituição. Não pode a lei estadual estabelecer como atribuição o respectivo Tribunal de Contas. Questão correta. Questão 122. CESP, Tribunal de Contas da União 2008. Compete aos Tribunais de Contas dos Estados o controle de economicidade para verificar se cada órgão procedeu na aplicação de despesa pública de modo mais econômico. Versa a Constituição que a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional, patrimonial da União, das entidades, a administração direta, indireta, quanto à legalidade, à legitimidade, à economicidade, à aplicação das subvenções de renúncia de receitas será exercida pelo Congresso Nacional mediante controle externo e pelo sistema de controle interno de cada poder. Além disso, segundo a Carta, o controle externo de cada Congresso Nacional será exercido com auxílio do Tribunal de Contas da União. Atribui-se, portanto, ao TCU a competência para realizar o controle de economicidade. Questão correta. Questão 123, TCU, CESP 2008. A fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional, patrimonial dos órgãos da União, realizado pelo sistema de controle externo ou interno do poder do interno, pode questionar aspectos que envolvam a própria discricionariedade do administrador? Questão correta. Segundo a doutrina, o controle externo e interno pode analisar, além da legalidade, o mérito do ato administrativo, quando a análise da economicidade. Questão 124, CESP, TCU 2008. A independência conferida ao TCU faz com que suas decisões emanadas no exercício da atividade fim não se submeta a qualquer controle posterior. A questão está errada. As decisões do TCU, por ser um órgão administrativo, submetem ao controle do Poder Judiciário. Isso porque nossa Constituição adotou o princípio da inafastabilidade da jurisdição, artigo 5º, inciso 35. Questão errada. Questão 125, CESP, TCU 2008. Conforme o STF, o TCU, no exercício de suas atribuições, pode apreciar de forma incidental a constitucionalidade das leis dos atos do poder público. Questão correta. De fato, esse é o entendimento do STF. Custo substanciado na súmula 347, segundo o qual o Tribunal de Contas, no exercício das atribuições, pode apreciar a constitucionalidade das leis atos do poder público. Questão correta. Questão 126, CESP, TCU 2008. Para o STF, a independência conferida ao TCU não exclui as competências de fiscalização de suas contas pelo Poder Legislativo. Questão correta. De fato, o STF e o Poder Legislativo é competente para controlar as contas dos tribunais de contas e órgãos que lhes são auxiliados. Questão correta.
Vou colocar água aqui. Eu vou dar uma pausa aqui no vídeo para mim ir no banheiro, vou colocar uma música aqui e eu já volto, a gente já continua a nossa aula. Já volto aqui. Vamos então continuar a nossa aula. Finalizando, a gente já está indo para a reta final dos exercícios. Vamos então, exercício 127, CESP-TCU 2008. Um deputado estadual do Sergipe, insatisfeito com seus recursos que o Estado vinha recebendo da União, resolveu apresentar um projeto de lei estadual criando um novo imposto incidente sobre a exportação de atividade de lavra de petróleo nesse Estado por uma empresa privada e estatais. Na situação em apreço, compete ao TCU fiscalizar a aplicação dos recursos recebidos a título de royalties pelo Estado de Sergipe, já que esses recursos são repassados pela União e aos Estados. Segundo o STF, o TCU não tem competência para fiscalizar a aplicação dos recursos recebidos a título de royalties decorrentes da extração de petróleo, esquisto bituminoso e gás natural pelos estados e municípios. Trata-se de competência do Tribunal de Contas Estadual e não do TCU, tendo em vista que o artigo 20, parágrafo 1 da Constituição Federal qualificou os royalties como receita próprias aos estados, Distrito Federal e municípios. Questão errada. Questão 128, CESP, Tribunal de Contas da União, 1998. Compete ao Tribunal de Contas da União, TCU, diretamente determinar a sustação de contratos administrativos celebrado pelo Poder Executivo, comunicando o ato, a sustação ao Congresso Nacional. Questão encerrada. Os atos administrativos podem ser sustados diretamente pelo TCU, sendo comunicada a decisão à Câmara dos Deputados e ao Senado Federal. Já no que se refere aos contratos administrativos, a sustação caberá ao Congresso Nacional, que solicitará ao Executivo a anulação desses atos. Caso essas medidas não tenham adotadas, o prazo de 90 dias, o TCU adquirirá a competência para decidir a respeito. Questão errada. Questão 129. CESP e INSS 2008. O TCU tem competência para anular e suspender contratos administrativos, assim como para determinar a autoridade administrativa que promova a anulação desses contratos, e, se for o caso, a licitação que o originou. Questão errada. Nesse caso, a situação caberá ao Congresso Nacional, que solicitará ao Executivo a anulação desses atos. Caso essas medidas não sejam adotadas, o prazo de 90 dias, aí sim o TCU adquirirá a competência para sustar o contrato. Questão 130, CESP-TCU 1998. Compete ao Congresso Nacional fiscalizar as contas nacionais de empresas supranacionais de cujo capital a União participe de forma direta ou indireta. Questão correta. Trata-se de competência do TCU, artigo 71, inciso 5º
da Constituição Federal, questão correta. Questão 131, CESP, INSS 2008. Compete ao TCU apreciar para fins de registro a legalidade de atos de nomeação de cargos comissionados nas autarquias federais. Questão errada. As nomeações para cargos de comissão não se submetem ao controle da legalidade do TCU, com base na ressalvada feita pelo inciso 3º do artigo 71 da Constituição Federal. Questão 132, CESP, Tribunal Regional Eleitoral Espírito Santo 2011. De acordo com o disposto na Constituição Federal, compete ao Tribunal de Contas da União apreciar para fins de registro a legalidade do ato da admissão impessoal a qualquer título para admissão direta e indireta, incluídas as nomeações para cargos de provimento de comissão. A questão está errada. As nomeações para cargos em comissões não se submetem ao controle de legalidade do TCU, com base na ressalva feita no inciso 3º do artigo 71 da Constituição Federal. Isso porque se trata de forma de provimento temporário. Questão errada. Questão 133, CESP, INSS 2008. A demora superior a 5 anos para que o TCU aprecie a legalidade e a concessão de aposentadoria implica a necessidade de convocação de interessados com a abertura do contraditório e da ampla defesa. Questão correta. O entende o STF, mesmo não se assegurando a ampla defesa e o contraditório contra a apreciação da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma e pensão, a súmula vinculante número 3, decorridos os 5 anos sem a apreciação conclusiva do TCU, seria obrigatória a convocação do interessado. Nesse caso, devido ao longo decurso de tempo, até a negativa do registro, haveria direito líquido e certo do interessado a exercitar as garantias do contraditório e da ampla defesa. Questão correta. Questão 134. CESP, Câmara dos Deputados, 2012. O Tribunal de Contas da União, TCU, poderá realizar, por iniciativa própria da Câmara dos Deputados, do Senado Federal e comissões técnicas do inquérito de inspeções auditorias de natureza contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial das unidades administrativas dos poderes legislativo, executivo e judiciário. Questão correta, que determina o artigo 71, inciso 4 da Constituição, compete ao TCU realizar, por iniciativa própria da Câmara dos Deputados, Senado Federal, de comissão técnica ou de inquérito, inspeções de auditorias de natureza contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial das unidades administrativas dos poderes legislativo, executivo, judiciário e demais entidades referidas no inciso 2. Questão correta. Com isso, a gente termina mais uma bateria de questões do nosso curso de Direito Constitucional. Nós terminamos do tema Poder Legislativo. Essa foi a resolução de exercícios. Então, essa aqui é a empresa Treinamento Líderes Vencedores. Eu sou Paulo, Master Coach, formado pela Escola de Negócios Europeia de Barcelona, e nosso objetivo nessa empresa é desenvolver o seu desenvolvimento físico, mental, emocional, profissional e espiritual. E para isso nós estamos com esse curso para você se tornar especialista, perito em direito constitucional, para que você atinja suas metas, seja passar no concurso público, seja aprimorar seus conhecimentos sobre direito constitucional, se você é um aluno de direito, seja se você já é formado em direito e quer cada vez mais se especializar na matéria de direito constitucional, esse curso é para você também. Se você trabalha em uma grande empresa multinacional e precisa de informações sobre direito constitucional, essa aula é para você também, para você se tornar cada vez mais um profissional de resultados nessa empresa multinacional. Se você tem uma empresa e você precisa de informações sobre direito constitucional, essa matéria é para você também. Ou se você é uma pessoa física mais comum e você quer saber quais são os seus direitos e seus deveres, essa aula é para você também. Então, o direito constitucional ele tem várias perspectivas e vai te ajudar em várias áreas e vários objetivos que você independe do objetivo que você tem. Então, com isso, a gente finaliza mais uma aula. Nos vemos na nossa próxima aula de Direito Constitucional. Espero que você repita essa aula várias vezes, porque a aprendizagem ela é formada pela repetição. Tem um processo jesuítico de aprendizagem que diz repetição com correção até a exaustão te leva à perfeição, à aprovação. E aí, sim, você vai chegar aos seus resultados pessoais e profissionais. Eu deixo meu abraço, fique com Deus e nos vemos nas próximas aulas de Direito Constitucional.